Boa noite, Cecília. Boa noite, pessoal. Legal. Boa noite, igreja. Ju, boa noite. Paloma, boa noite. E Carvalho Rodrigues, boa noite. Gente, aparece o nome bem pequenininho pra mim aqui, hein? Grace, me ajudou aí pra entrar. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá legal? Dá pra ouvir? Val, Marias, Santos entrou. Também vamos dar um tempinho aí pro resto da galera ir entrando aos poucos. Boa noite, Farias, Luciano. Amém. Que horas tem? Que não aparece a hora pra mim. Anderson dos Anjos. Andrinho. Boa noite, Andrinho. Amém. Dá só mais um minuto pra galera entrar. Obrigado. Se vocês estão respondendo a hora é porque vocês estão me ouvindo bem, né? Oi, Regina, tudo bem? Oi, pastor. Isabela. Muita gente aí entrando hoje. Legal. Tá um friozinho, né? Aqui do lado de fora. Também tá um clima agradável. Pastor Gilson. Gilson Farias. Pastor, boa noite. Nova Vida entrou também. Entrando uma galera. Amém. Já deu tempo aí, né? O pessoal entrar. Vamos lá. Vamos aquecer os corações, né? Tá um friozinho aqui fora. Mas eu creio que nossos corações estão quentes. Pessoal, então, hoje nós estamos fazendo essa transmissão online, né, devido às ocorrências que estão acontecendo em Madureira. Né? A gente sabe que está tendo operações, né, em Madureira. E o pastor achou por bem a gente fazer essa live aqui, né, para nós estarmos orando, estarmos comunicando aquilo que vem acontecendo na nossa igreja, né, para a gente estar orando, para que a gente esteja junto de alguma forma. E eu creio que vai ser bênção, né? Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. E eu creio que a gente vai continuar unidos aí em fé. E a gente vai orar também por Madureira, né? A gente vai levantar um clamor. Mas não existe barreiras, né, pro reino de Deus. Então a gente não vai se calar diante das dificuldades, em meio aos problemas, né, em meio às dificuldades que vem se levantando. Mas nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor ela permanece, né, de pé, ela permanece atuante, com os recursos que Deus tem nos dado. E a gente está aí, nós estamos juntos. Vamos orar, vamos incendiar os nossos corações, vamos clamar. É isso que a gente tem aprendido esses dias, nesses tempos, né, de permanecer firmes no Senhor.
Amém? Então, antes da gente começar a orar, eu quero dar alguns anúncios importantes para que todo mundo esteja alinhado com tudo que está acontecendo na nossa igreja e tenha o prazer de participar, né? Tenha o prazer de se envolver com a obra de Deus, o prazer da comunhão, o prazer de estar junto, sabe? O prazer do abraço, o prazer de sermos igreja. A gente não pode perder esse prazer. Muitos têm perdido, mas eu declaro que sobre nós isso não vai acontecer, né? A palavra de Deus diz que o amor de muitos vai se esfriar, mas eu peço que o Espírito Santo aqueça os nossos corações com fogo e compaixão, né? Pegando gancho aí daquilo que inspira, né, o nosso pastor. Amém? Então vamos lá, vamos para os anúncios. Uns anúncios que vou dar com o meu coração muito alegre, muito feliz, assim, de tudo que está acontecendo por causa desse posicionamento que eu tô tendo, é o jejum, né? Nós estamos aí fazendo 7 semanas de jejum. Fomos convocados pelo nosso pastor a uma inspiração que o Espírito Santo deu para ele. E não deu só para ele, deu para ele compartilhar com a igreja. Ele compartilhou conosco, falando sobre esse tempo favorável, sobre as famílias da igreja, sobre as pessoas, né? Se você é uma pessoa, você faz parte da família de Deus, você tem uma família, então é um tempo favorável sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? É um tempo de transição, é dessa forma que nós estamos enxergando. A gente vai passar para um outro nível espiritual, para um outro nível de vida com Deus, né? E eu creio que a gente vai experimentar bastante disso, né? Então a gente está fazendo esse jejum de 7 semanas. Tem sido muito, eu posso falar por mim, sabe? Tem sido muito bom para mim. E o que eu mais tenho aprendido é que jejum não é você deixar de comer somente, é você se alimentar de Deus. E é isso que está fazendo uma grande diferença para mim, gente. De verdade, sabe? Eu tenho me alimentado mais de Deus e eu fico até me perguntando por que eu não fazia isso antes, né? Por que eu não tinha essa prática, essa disciplina antes, sabe? Porque tem me feito muito bem, eu tô meio que pirando com isso, porque Deus tem falado ao meu coração, eu tenho tido comunhão com Deus. Eu quero te inspirar, cara. Se você não começou ainda, eu não comecei, posso começar, começa agora, sabe? Tira um tempo para Deus. O jejum fala assim de você não se alimentar, mas se você não pode se alimentar, substitua práticas na sua vida que não te alimentam, ou na verdade que alimentam a sua carne, e substitua essas práticas que você sabe quais são, que tem te afastado de Deus. Eu sei hoje, agora, quais são as minhas, e eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho me alimentado mais da palavra, eu tenho o livro, Estabeleça Propósitos, como o pastor fez, né? De estar lendo 7 livros durante essas 7 semanas, está buscando mais a Deus. Então estabeleça propósitos também, para que você não só simplesmente deixe de se alimentar, sabe? Deixe de comer algo, mas que você deixe de alimentar também a sua carne, deixe de alimentar, sabe? Natural, coisas naturais para o seu corpo que não vão alimentar o seu espírito, e alimente o seu espírito. Para mim, isso que tem sido mais diferencial de todas as jejuns. Eu abro meu coração para vocês. Minha prática de jejum não era feita dessa forma, e fazendo dessa forma, meus olhos têm se abertos, meus olhos estão se abrindo, essa é a palavra, sabe, para muitas coisas, e tem sido muito bom. Eu gastei um tempo nisso aqui porque tá fazendo muita diferença para mim, sabe, esse fortalecimento espiritual, tá? Beleza, falamos sobre o jejum, então é isso, sobre um tempo favorável sobre a nossa igreja, um tempo favorável sobre a sua vida, sobre a sua família, sabe? Não fique de fora, cara, te convoco a fazer isso, amém? Beleza. O pastor tá ausente, né? Eu já dei o primeiro anúncio, mas o pastor tá ausente porque ele tá
Tá ausente não, né? Ele tá aqui com a gente, né? Ele só não vai participar aqui, não vai falar, né? Mas ele tá indo para Maricá. Ele vai ministrar a palavra de Deus lá em Maricá, tá bom? Então a gente vai estar, vamos orar também por isso, vamos pedir para que o Espírito Santo faça tudo aquilo que precisa ser feito onde ele estiver. Nós somos cooperadores, nós somos intercessores do nosso pastor e da família dele. Nós cremos nisso, nesse suporte espiritual. Nós cremos que o pastor está indo representar, né, nos representar lá em Maricá também. Ele leva tudo aquilo que nós somos, né? Nós somos um corpo, gente. Nós estamos unidos em fé. Então, nós estamos lá junto com o pastor. Então, a gente vai interceder e cremos que isso faz parte do reino de Deus, tá? Nesse sábado, gente, nós temos a Conferência Avance. Conferência Avance. E a notícia boa é que você ainda tem a oportunidade de se inscrever, tá? A notícia ruim é que essa inscrição ela acaba amanhã. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo, tá bom? Então, e é uma conferência nossa anual. A gente sempre incentiva muito a todos participarem, porque é um momento de alinhamento, de visão, é um momento de você se converter de novo, é um momento de você se alimentar mais de Deus. A gente sai transformado, sabe? A gente sai inspirado a melhorarmos como cristãos, cara, como pessoas, como tudo. É uma injeção de Jesus na veia. Então, eu vou, né? A galera que tá aqui que vai, então carona, ó, carona, o pastor tá lembrando bem, tá? Carona. Uma pessoa que sabe de carona sou eu. Então, se você vai para Avance e precisa dar carona para alguém, eu estou disponível. Você pode também falar com mais alguém aí, Deus tocar no seu coração. De repente a gente marca para se encontrar em algum lugar. Você faz um contato ali qual é o nome? No grupo da igreja, né? Fala assim, ó, eu vou, tem vaga no meu carro. Vamos juntar aqui, vamos de Uber, vamos rachar o Uber. Vamos dar um jeito, mas vamos chegar lá. Tá bom? Vai ser bom demais. Então, nesse sábado nós temos a conferência Avance. E as inscrições se encerram amanhã. Não fique de fora. Beleza, domingo, Escola Fogo e Paixão. Tá pegando fogo de verdade. A Escola Fogo e Paixão. E a gente está aprendendo mais sobre o Sermão do Monte. Então também eu quero te inspirar, sabe? Tem feito muita diferença na minha vida. Tudo aquilo que Deus tem nos direcionado. Eu creio muito nisso, no propósito específico da nossa igreja, sabe? Aquilo que a gente faz, tudo que é feito na nossa igreja é feito pela direção do Espírito Santo para nós. Então, se é feito para nós, é porque a gente precisa ouvir, não tem essa. Então, não fica de fora, sabe? É feito, vem do coração de Deus para você e para mim. Então, é algo que Deus está querendo, eu creio muito nisso. Você faz parte da nossa igreja, Deus está inspirando a liderança para falar a respeito de algum tema, é porque o Espírito Santo está falando aos nossos corações, da igreja, daquilo que a gente precisa ouvir. Sabe, a gente tem essa busca, Senhor, o que a igreja de Madureira precisa ouvir? Aí ele tem inspirado o pastor, tem inspirado a liderança, ele tem falado. Então, quando você fica de fora de alguma atividade que o Espírito Santo está inspirando para a nossa igreja, a gente está perdendo a oportunidade de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Então, não fique de fora, não fique de fora. Tá, Ricardo, acorda cedo? Acorda cedo, mas vale a pena. Vale a pena. Deus tem falado bastante aos nossos corações nas aulas. Eu sei que se eu pedir para o pessoal levantar a mão aqui, a galera vai toda levantar a mão. Amém? Pessoal que tem participado das aulas. Nesse domingo, às 10 da manhã, olha só, gente, nesse domingo, 10 da manhã, nós teremos um missionário que vem de Londres. Ele tem um chamado, né? O pastor fala muito que ele é uma pessoa comum, né? No sentido de ele não tem um título,
mas ele tem algo sobre a vida dele, né? Ele descobriu ele tem posso dizer que ele descobriu o propósito da vida dele, que é, sabe, servir a igreja de Jesus através do dom de curar. Então, se você conhece alguém que está passando por algum problema de saúde, né, de enfermidade, que creia, né, que esteja com o coração disposto, até que não creia, que vá lá, e eu creio que o Espírito Santo, ele é poderoso para convencer, para operar muito mais do que aquilo que a gente naturalmente possa imaginar. Então a gente só tem que convidar, ser inspirado pelo Espírito Santo para convidar alguém, levar alguém e se colocar à sua disposição. E eu creio que o milagre, quem opera é Deus, né? E às vezes Deus faz muito mais do que a gente... Quando a gente menos imagina, Deus opera um milagre. Isso acontece demais. Então esses... Ah, não! E domingo à noite, né? Para fechar aí, né, o tempo, né, de avivamento, né? Dos cultos da noite, o pastor tem falado que vai vir um pregador de fora chamado Gilson Farias. Ele fala assim. Rapaz, vocês viram? Hoje essa foi a única brincadeira que eu fiz. Eu estou bem contido nesse sentido, né? Mas ele vai estar conosco, vai estar finalizando essa série de mensagens. E mais pra frente a gente tem outros anúncios, né, que a gente vai reforçar, mas por hoje, pra gente não se alongar muito, porque a gente vai ter o aniversário, 2 anos, né, do pastor Gilson na igreja, completa agora, depois o aniversário da igreja, né, da Nova Vida de Madureira, em Madureira, que é no Bas Lobo. Então a gente vai ter outros anúncios, mas a gente vai reforçar esses anúncios aí no domingo, tá bom? Então, por enquanto, são esses aí os anúncios. E agora eu quero convidar você a clamar comigo, a orar comigo, né? Sobre... Primeiro, vamos pedir para o Madureira, pedir para a intervenção, não mais do que militar, uma intervenção de Deus, sabe? Vamos pedir para que o Espírito de Deus ele alcance vidas em meio à turbulência. Sabe, a palavra de Deus, em cima dessa palavra que Deus fala, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, né? Então eu sei que muita coisa acontece nesse mundo que a gente não entende, mas eu creio que a gente pode ser livre de todo mal através da mão de Deus sobre as nossas vidas. E livre do mal não é falta de problemas, a gente tem aprendido muito isso, mas é livre do mal. O pior mal que pode acontecer para a vida do cristão é ele perder a sua fé em Cristo, sabe? De tudo que eu tenho meditado nesses dias de jejum, é isso. O diabo, ele quer tirar a nossa fé. Quando acontece alguma coisa que a gente não entende, o objetivo do inimigo é retirar a nossa fé, tirar a nossa fé e permanecer crendo que Cristo é o nosso Senhor, sabe? E eu tenho aprendido, a gente tem que aprender isso. Aconteça o que acontecer, eu continuo crendo que Jesus é Senhor, é o Senhor da minha vida, que Ele vive, que Ele ressuscitou, que Ele toma conta de nós e que Ele vai continuar tomando conta das nossas vidas, amém? Então, eu quero pedir aí, se você puder, né, onde você estiver nesse momento, você se una comigo em fé. Quero levantar em primeiro lugar um clamor por Madureira, pedir a Deus que tome conta dessas vidas que a gente nem conhece, sabe, mas que a gente se importa, que a gente está agora declarando. Nós não estamos indiferentes, nós não somos uma igreja fria, nós estamos, sabe, sentindo a dor de Cristo. É isso que a gente precisa começar a entender, né? Que Deus, ele move o coração da igreja para vidas, para convites. Essa é a nossa função enquanto igreja, sabe? Derramar do amor de Deus. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele venha fazer uma obra transformadora na vida das pessoas de Madureira. Amém? Deus, eu estou aqui com os meus irmãos, Pai, nessa live, Senhor Jesus. Nós, por
por vigilância, meu Pai, por inspiração também de Deus. Nós estamos aqui online, meu Pai. Nós não estamos no presencial, mas nós estamos aqui, Senhor Jesus. Nós estamos, Senhor Jesus, diante da Tua presença. Esse aqui, meu Pai, é o lugar de fé. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, diante de Ti. Cremos, Senhor Jesus, que nós não estamos falando a esmo, meu Pai, que nós não estamos falando para ninguém, Senhor Jesus. Pelo contrário, nós estamos falando com o grande Eu Sou, o Jesus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Meu Pai, eu creio que está nos inspirando, meu Pai, a abrirmos os nossos lábios, a abrirmos os nossos corações, meu Deus, para declarar, meu Pai, para interceder por vidas, por pessoas, meu Pai. Pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nós conhecemos, meu Pai. Mas acima de todos esses dois lados, acima disso que eu estou falando, de conhecimento ou não conhecimento, existe um Deus que conhece, meu Pai, todas as pessoas, que conhece todas as almas, que conhece todas as vidas. Meu Deus, e nós estamos clamando agora especificamente por um lugar que tem sido oprimido, meu Deus, que tem sido, meu Pai, durante anos, durante décadas, Senhor Jesus, oprimido pela violência, meu Deus, que tem sido oprimido, Senhor Jesus, pelo crime, Senhor Jesus, que tem sido oprimido, meu Pai, pelo Estado, meu Deus, que tem sido oprimido, meu Pai, de tudo quanto é forma, meu Deus. Oh, Pai amado, nós te pedimos, Senhor Jesus, que haja um refrigério, meu Deus, que haja, meu Pai, um tempo, assim como nós estamos jejuando, meu Pai, por um tempo de transição, que haja, meu Pai, um ato para o fortalecimento, meu Pai, para o enrijecimento, meu Pai, da fé dessas pessoas. Meu Deus, para que elas não simplesmente estejam sempre suportando, mas que tenha um alívio, tenha uma paz, meu Pai, no coração, que não vem, meu Pai, de uma palavra natural, que não vem, Senhor Jesus, nem mesmo de doações, meu Pai, naturais. Isso faz parte, meu Pai, mas aquilo que precisa ser preenchido, meu Pai, é o Teu Espírito no coração dessas pessoas. É por esse preenchimento que nós estamos clamando, Senhor Jesus, pelo encontro verdadeiro, meu Pai, um encontro verdadeiro com a Tua palavra. Meu Deus, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor, e esse eu creio que é o motivo da existência da igreja de Madureira. Meu Pai, e nós não estamos lá hoje fisicamente, meu Deus, mas nós estamos em fé, declaramos sobre pessoas que nesse momento não podem sair de casa, que nesse momento, meu Pai, estão ouvindo tiros, que nesse momento estão angustiados, meu Pai, porque tem pessoas rondando a sua porta, eles não sabem, meu Pai, ao certo o que vai acontecer. Meu Deus, há um pavor, meu Pai, até mesmo, meu Pai, de crianças, meu Pai. Mesmo que as pessoas digam que estão acostumadas, Senhor Jesus, ninguém gosta, meu Pai, de ver a sua casa, meu Pai, baleada. Nós estamos declarando, meu Pai, que haja, meu Pai, livramento, Senhor Jesus. Meu Pai amado, que essas balas perdidas não encontrem ninguém, meu Deus. Que haja, meu Pai, conversão, que haja arrependimento, meu Pai. Que haja, meu Pai, uma transformação na região de Madureira. Nós temos declarado que a Madureira não vai ser mais conhecida, meu Pai, como um lugar, meu Pai, sem Deus, um lugar, meu Pai, onde outras entidades, outras coisas, outros seres são mais valorizados do que o Deus Todo-Poderoso, meu Deus. Nós estamos declarando que o Deus Todo-Poderoso, meu Pai, será a bandeira de Madureira, meu Pai, será a bandeira de Madureira, não porque Madureira é Madureira, mas porque as pessoas de Madureira vão ser alcançadas por esse amor, e as pessoas que vão transformar, meu Pai, esse lugar, porque serão alcançadas pelo Teu Espírito. Nós cremos dessa forma, Pai, e eu te agradeço por essas vidas. Agora eu quero te pedir, Senhor Jesus, pela vida do pastor Gilson, que vai pregar, meu Pai, em uma de nossas igrejas, meu Pai, em Maricá. Meu Deus, nós agora o suportamos em fé,
Declaramos, meu Pai, que teu Espírito venha sobremaneira, meu Pai, sobre a vida dele, meu Pai, que haja ousadia, que haja intrepidez, meu Pai, que haja uma revelação, meu Pai, ampliada daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Meu Deus, e nós como igreja, nós estamos, meu Pai, fluindo no Espírito junto com Ele, quando Ele estiver, meu Pai, abrindo a sua boca, meu Pai, muitas vozes, meu Pai, estarão com Ele, porque nós estamos suportando Ele, meu Pai, em oração, nós estamos declarando, meu Pai, que Ele vai ouvir a voz do Espírito, muitas vozes, mas eu digo a voz de clamor da igreja, a voz de intercessão, meu Pai, da tua igreja, a voz, meu Pai, de cuidado, a voz de cuidado sobre a vida dele, a voz de cuidado sobre a vida da sua família, a voz de cuidado sobre a vida da Mirella, sobre a vida da Cris, meu Pai, que haja todo um suporte espiritual, meu Pai, que ele se sinta, meu Pai, cuidado, meu Pai, que ele se sinta, meu Pai, que é algo muito maior, meu Pai, que ele possa entender a profundidade, a grandiosidade daquilo que o Senhor vai fazer. Meu Pai, eu creio que nós temos um Deus maravilhoso, grande demais, para que seja encaixado nas nossas mentes naturais. Então, grandes coisas o Senhor fará em Maricá, meu Pai, além daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Meu Deus, eu quero te pedir agora, as pessoas que estão nessa live, Senhor Jesus, junto comigo, pela fé, meu Deus, intercedendo também por vidas, meu Pai, separando esse tempo, meu Pai, para muito mais do que pedir, meu Pai, mas para cultuar o Teu nome. Nós estamos aqui porque nós entronizamos o nome de Jesus, porque confessamos que Jesus é o centro de nossas vidas. Então, meu Pai, isso não é uma troca, não é uma barganha. Para nós é prazeroso, Jesus, poder estarmos aqui unidos em fé, entendermos que somos separados, meu Pai, para Ti, que fomos encontrados em Ti, que há um propósito de nós estarmos juntos, declarando as Suas verdades, declarando que o Senhor é bom, declarando, meu Pai, que aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, meu Pai, tem gerado fruto, meu Pai, declarando, meu Pai, o que foi ministrado no último culto, do domingo pela manhã, sobre termos famílias, meu Pai, aonde o centro, meu Pai, da Tua vontade, o centro da nossa casa, meu Pai, vai fluir, meu Pai, na esposa, nos filhos, meu Pai. Os frutos do avivamento acontecerão em nossos lares, porque nós estamos te entronizando, nós estamos declarando, meu Pai, que a nossa casa, nós estamos agora nos nossos lares, meu Pai, exalando tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossos corações. São, meu Deus, maravilhoso. Eu quero te pedir que esse derramar, esse exalar de Cristo agora nos lares, meu Pai, dos meus irmãos que estão nessa live, eles começam, meu Pai, a perfumar as suas casas com o perfume de Jesus. E, meu Deus, e tirando, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Eu estou declarando lares abençoados. Eu estou, meu Pai, declarando, meu Pai, um ambiente propício para a manifestação do Teu milagre, um ambiente propício para a manifestação do Teu Espírito, Senhor Jesus. É isso que eu estou pedindo, meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Começa a gerar esse ambiente nesses lares. Começa, meu Pai, a formatar, meu Pai, a abrir os olhos, a posicionar o nosso espírito, meu Pai, para que o Senhor tenha lugar em nós de prioridade, meu Deus. Faça isso, meu Deus, faça isso em nós. Encaixa, meu Pai, se encaixa em mais lugares em nossos corações, meu Pai, que aonde há barreiras, meu Pai, dentro de nós, meu Deus, o Senhor Jesus, bata a porta, nós estamos dispostos a abrir, meu Pai, para que o Senhor venha preencher por completo, nada mais fique de fora, meu Pai, é isso que nós pedimos a Ti em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, glória a Deus, gente, glória a Deus. Agora, se você está com seu coração fervendo aí, continua nesse espírito, tá bom? Porque a gente vai ouvir agora uma palavra aí, eu vou convidar aqui o Andrinho para compartilhar a palavra conosco.
porque eu não tô te ouvindo, Andrei. Tá me ouvindo? Agora estou. Amém. Boa noite a você, Ricardo. Boa noite, Igreja do Senhor. Tudo bem? Como nós oramos aqui em concordância, né, com tudo que foi orado aqui, eu queria convidar você nessa noite a uma pequena reflexão, né? Um texto muito conhecido de todos nós, mas que eu trago isso como uma reflexão porque neste domingo nós vivemos algo muito parecido, tá? Esse texto está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 38. Lucas 10, 38. Está lá uma história bem conhecida de Marta e Maria. Assim diz o texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar em cima dessa palavra? Amém? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que tu quer falar ao nosso coração nesta noite, meu Pai. Meu Pai, aquilo, Senhor, que tu tens gerado, Senhor, no nosso coração, meu Pai, e que tem, Senhor, a tua palavra, Senhor, para confirmar, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, de ensinamento, meu Pai, que tu tem trazido para as nossas vidas, meu Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja ele, Senhor, o nosso inspirador, meu Pai, e aquele, meu Pai, que nos ensina a todo tempo, meu Pai, a ter toda a sabedoria e discernimento, meu Pai, daquilo que sai do teu coração diretamente para o nosso, meu Pai. Assim eu oro, meu Pai, para que o teu Espírito esteja, meu Pai, nos trazendo clareza com aquilo que tu quer falar conosco nessa noite. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, nesse domingo foi um dia que eu costumo dizer que foi muito atípico, né? Afinal de contas, nós recebemos um convidado pela manhã, né? O pastor Marcelo. À noite nós recebemos o pastor Vitão. E pela manhã o pastor Gilson não estaria na nossa igreja, né? E tivemos aí um encontro de homens no sábado, em que todos estávamos lá trabalhando. E no domingo tínhamos que estar lá novamente pela manhã, cada um servindo naquilo que foi chamado a servir. E nesse domingo eu estava na cozinha, providenciando aí um almoço aí para a galera. E logo pela manhã, cara, aquela correria, aquela agitação, eu senti um clima diferente ao chegar na igreja. E chegando na cozinha, toma ali naquele corre-corre e cadê? Não tinha óleo. Vamos correr atrás do óleo. Corremos, fomos para um lado, para o outro, não achava, vai para o mercado. Daqui a pouco o pastor chegou, ainda não tinha sido providenciado a recepção. Daqui a pouco a irmã passou mal. Falei, Jesus. Aí eu pedi uma irmã para estar intercedendo, orando por ela, por toda a igreja. O almoço estava indo, caminhando bem. Por algum motivo, na hora de preparar a refeição, a maionese novinha, fui lá, compramos a maionese, botamos a maionese, sentimos um cheiro diferente, mas achamos que era algo que estava sendo preparado alheio. E por fim, quando fomos provar a maionese, estava com gosto esquisito. Estragou a maionese. Tivemos que jogar a
maionese toda fora. Vai na rua novamente, compra macarrão, compra outra maionese e tal. Fizemos a maionese. Enfim, o almoço saiu. Aí aquilo já me deixou já atribulado naquele dia. E em todo o tempo eu estava muito preocupado com o serviço. Não pude assistir o culto. E saí da igreja já tarde, vim em casa para poder me arrumar para voltar. E estava tudo bem. Mas ao retornar para a igreja, isso por volta das 5 horas, quando eu estava no meio do trajeto, 5:30 da tarde, me mandaram um vídeo de vazamento na igreja. Falei, não é possível isso, gente. Cheguei na igreja, todo mundo ali metendo a mão, mas todo mundo com aquele clima e tal. E isso aborrece a gente. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente faz de tudo para que a coisa aconteça. E muitas vezes nós procuramos fazer isso apenas com a nossa força, apenas com o nosso entendimento, apenas com os nossos braços. Mas nós esquecemos de um detalhe, que é o Senhor que nos capacita a fazer tudo isso. E por muitas vezes a gente não traz Ele para as nossas tarefas, para os nossos afazeres. E ao longo quando começou o culto, aquele clima, as pessoas chateadas ali, aborrecidas, mas Jesus veio. Assim como aqui nesse texto fala que Jesus passava por ali e essa mulher chamou Jesus e o hospedou em sua casa, eu carrego comigo que o Senhor, ele se manifesta onde ele é honrado. Cara, e ao longo daquele culto ali, em meus louvores, vivemos ali um ambiente de glória maravilhoso, onde nós podíamos sentir a presença do Senhor ali. E isso mexeu muito comigo, mas eu pude perceber que ainda assim haviam algumas pessoas que ali estavam, assim como Marta. Jesus estava lá, mas elas estavam como Marta, hiper mega preocupada com tudo que estava acontecendo, com os problemas, com o serviço, o que tinha que fazer. Ah, querido, isso me fez lembrar a primeira vez que eu estive num retiro, em que eu pude ver jovens, crianças até, sendo batizadas pelo Espírito Santo. E eu ficava me perguntando, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho meditado na tua palavra, mas por que isso não acontece comigo? E me veio essa clareza aqui, de que eu estava muito preocupado com o que precisava fazer ali para acontecer no retiro, olhando, tomando conta dos jovens, né? Porque jovem sempre apronta, né? Tomando conta disso, tomando conta daquilo. E cara, Jesus estava falando ali naquele retiro, mas eu estava focado no trabalho. E até o dia que, quando eu ouvi aquilo no meu coração, eu falei assim, Senhor, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou ser Maria. Esse cara que procurou se escamar de tudo que era jeito, era eu naquele dia. Que eu falei que se o Senhor já falar, eu quero estar pronto. E queridos, e passou ao longo do dia, Ricardo nesse retiro, chegou já de tarde nesse retiro. E Ricardo trouxe essa palavra, cara, para mim. E quando foi à noite, ao longo do culto, eu não me preocupei com mais nada. Eu só queria ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E, querido, mais do que ele falar, eu me senti sentado no colo do próprio Pai. Eu me senti sentado no colo do nosso Abba.
O que eu quero dizer para você essa noite, querido? É que assim como aconteceu neste domingo, em que as circunstâncias, ainda que tenham sido adversas, ainda que o trabalho ele precise ser executado, ainda que o serviço precise ser feito, a gente não pode esquecer o real propósito de estarmos ali. Nós estamos ali reunidos para adorar ao Senhor, para louvar e engrandecer o santo nome dele. E por muitas vezes nós deixamos que essas situações, ou talvez até posições, nos roubem a atenção devida. E percebendo isso, eu cheguei para algumas pessoas e falei, não permita que nada roube a sua adoração. Nada roube a sua adoração. E pedi para algumas pessoas que estavam ali estarem intercedendo pelo culto. Querido, que culto maravilhoso. Desde o louvor à palavra. Ricardo falou sobre o culto da manhã, onde o pastor Marcelo falava sobre os nossos filhos, de serem frutos, né? E à noite, o pastor Vitão voltou a falar das nossas azeitonas, dos nossos filhos. Aquilo que até eu e você, que afinal de contas nós também somos filhos, né? Hoje nós já somos filho um pouquinho maior, mas eu acredito muito que nós também passamos pelo mesmo processo dessas azeitonas. Talvez aquilo que você tem vivido no seu dia a dia, as pressões do dia a dia, aquilo que tem te apertado de tal ponto que você talvez esteja dando mais crédito aos problemas que estão vindo do seu encontro do que aquele que te sustenta em cada um deles. Então, o meu convite para você essa noite, querido, é que você se preocupe mais em ser o filho que senta para ouvir do que aquele filho que quer obedecer a todo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo, achando que isso vai fazer de você um filho melhor do que o outro. O filho do Senhor, ele está buscando os nossos corações. O que ele quer de nós é o coração. Porque tudo é dele. Tudo é por ele. E tudo é para ele, querido. O Senhor, na verdade, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele poderia... Você tem noção dele ter criado tudo isso que nós temos aqui, tudo que nós somos, com uma palavra? Através da palavra. Você acha que ele não ia poder falar, eu quero um culto, eu quero isso, eu quero... Claro que ele poderia. Nós estamos lá para poder cultuar e engrandecer o nome dele, naquilo que ele já preparou para nós. Eu e você precisamos ter o nosso coração voltado para ele. O meu e o seu coração, ele tem que estar firmado nele. Tudo aquilo que nós fazemos e buscamos fazer é consequência do nosso amor por ele. Hoje pela manhã eu não fazia a menor ideia de que eu estaria participando dessa live, mas pela manhã eu estava olhando, né, no celular e peguei, botei na Bíblia online e estava lendo Neemias 1, né, onde fala ali que Neemias, quando procurou saber do povo que tinha escapado do exílio e tal, e tinha voltado, como eles estavam vivendo e como estava
a cidade, aí foi falado. E aí no texto fala que Neemias chorou, né? E orou. E, cara, logo em seguida, eu fui dar uma olhada no livro de Daniel, em que falava Daniel quando foi jogado na cova dos leões e tudo mais, e que a acusação que encontraram contra Daniel, fizeram lá uma maracutaia, né? Lá para poder zoar o plantão do Daniel com o rei, porque ele orava 3 vezes ao dia. E o texto diz, como de costume, ou seja, todos os dias. E isso mostra um relacionamento. Porque quando você vive um relacionamento, tudo aquilo que você faz é consequência daquilo que você já vive e com quem você vive. Nós que somos pais, que somos mães, independente dos nossos filhos fazerem algo que nos agrade ou não, a gente vai sempre estar fazendo por eles. O café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar, vai dar roupa, vai dar estudo, vai dar comida, vai dar amor, vai dar tudo. Eles fazendo ou não. Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que dirá o nosso Pai que está nos céus? Então, queridos, é pelo relacionamento. É aquilo que nós construímos na nossa intimidade é que vai determinar aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente está fazendo. E o meu convite a você essa noite é que, assim como Jesus entrou nessa casa e foi recebido por essas 2 mulheres, e uma se preocupou muito mais em fazer sala do que ouvi-lo, afinal, não era qualquer pessoa que ela estava recebendo na sua casa, era o Mestre. O que Jesus tem para te dar essa noite? Quando Jesus está junto a você, pegando um gancho no que foi falado no domingo, você tem sentado à mesa com ele? Ou você tem se deixado levar pelo sistema desse mundo em que tudo que está à sua volta tem roubado mais a sua atenção do que a presença dele? A mesa ela fala de relacionamento, a mesa ela fala de comunhão, a mesa ela fala de estar junto. E o que foi falado nesse domingo é que muitas vezes você está sentado a uma mesa, mas você não está junto. Porque cada um está com o seu telefone, cada um está com o seu fone de ouvido. E a mesa, na verdade, é só um lugar para você botar o prato para apoiar e comer. E o que Jesus quer te dizer essa noite é que todo o tempo que ele estiver ali junto de você, escolha a melhor parte. Esteja ali com seu coração queimando para ouvir o que ele tem para falar contigo. Seus ensinamentos, receber o seu conforto, o seu consolo, o seu confronto. Porque aqueles a quem ele ama, ele vai sim repreender, ele vai confrontar, porque ele ama. Ele quer muito mais de nós, para nós, do que nós mesmos pensamos. Às vezes a gente está pensando em inúmeras coisas que vai ser bom para nós. Mas o Senhor diz lá que eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim de que desejares. Queridos, aquilo que Deus tem para nos oferecer é muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente possa sonhar que é bom para nós. E que todo o tempo que você estiver assentado à mesa com Ele, se lance. Aproveite aquele tempo que você está ali. Deita no colo, repousa a cabeça no ombro. João fazia isso, cara. Aproveitava. Você acha que comigo e contigo é diferente? Nós podemos ir muito além do que João foi. Muito além. Eu sentei no colo do meu pai. Acredito eu que você pode deitar também no colo dele. Então, que essa noite, querido, que quando você for para o seu quarto, estar com seu pai, falando com ele, em intimidade, desfrute. Busque desfrutar dessa presença que é algo que é incomparável, não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que você estar na presença do Pai. Não tem nada melhor do que você ouvir os seus conselhos, do que você sentir o seu abraço, de você sentir o seu afago. Querido, que quando ele fala aqui, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Acredito que quando você recebe uma pessoa na sua casa, eu acho que a primeira coisa que essa pessoa quer é a sua atenção. Porque do que vale eu convidar o Ricardo para vir na minha casa e eu colocar o Ricardo sentado aqui num sofá confortável, ligar a TV e toda hora vir aqui um quitute para cá, uma bebida para lá. Vai passar o tempo, eu vou passar todo o tempo na cozinha preparando guloseimas para o Ricardo e quando der 6 horas ele fala assim, poxa Andrinho, eu tenho que ir embora porque vai começar o culto. O que eu desfrutei da presença do Ricardo? Nada. Ele pode ter comido e bebido, mas será que foi para isso que ele veio? Querido, o Senhor, quando ele vem para estar contigo. Ele vem para que aquilo que ele quer expressar do amor dele, sabe? E que ele quer compartilhar com você, ele também quer que você fale com ele, desabafe com ele, ele quer ouvir a sua voz, ele entende muitas vezes os seus conflitos. E esse é um tempo talvez de aconselhamento, é um tempo de ajuste, é um tempo de talvez da gente chorar e ser consolado. Então nós venhamos a dar total atenção ao Senhor. Porque nós não estamos falando de mim ou de você. Nós estamos falando do Rei da Glória. Muitas pessoas hoje ainda não o conhecem, mas boa parte daqueles que o conhecem parece não valorizar quem ele é. E nós, enquanto filhos, precisamos estar na presença do nosso Pai, honrando, valorizando cada momento que temos com Ele. E todo o tempo que você estiver nos cultos, querido, não fique disperso, não deixe
deixe que situações ou pessoas venham roubar a sua atenção. Esteja ali com o seu espírito focado naquilo que Deus quer falar com você. Por muitas vezes a gente está no culto ali, mas a gente está no culto, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Só está ali o nosso corpo. Nossa cabeça está em outro lugar, o nosso espírito está em outro lugar. E por muitas vezes talvez a gente saia do culto e aí, como é que foi o culto? Não foi aquele culto, né? Mas foi bom. Só que, cara, aonde Jesus está não é bom. Aonde Jesus está é maravilhoso. Grandes coisas acontecem, seja aos seus olhos ou não, mas só o fato de você sentir a sua presença, cara, pode ter a certeza que valeu muito a pena. Sei que essa noite é algo diferente para nós. Queríamos sim estarmos reunidos naquele lugar, mas a igreja somos nós, eu e você. E nós não dependemos de um espaço físico para estarmos com Ele e sentirmos a sua presença. Ele está aqui entre nós. Se você o convidá-lo, ele também vai estar na sua casa, vai estar no seu quarto, pronto para falar contigo. Mas que você se assente aos seus pés para poder ouvir o que ele tem para falar para você. Querido, é uma pequena reflexão que isso possa ter falado ao seu coração e gerado um desejo. E também ter dado uma despertada em relação a em que você tem colocado o seu foco. Qual é o seu real propósito de estar ali reunido? Que seja para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que nós tenhamos aí um final de noite abençoado. E domingo, esteja com expectativas de grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, querido. Um grande beijo para todos. Uma boa noite. Obrigado, Rick. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Obrigado você, André. Tchau, tchau. E até domingo. Até domingo.